Então, boa tarde a todos, boa tarde aos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, mais uma tarde em que vamos nos conectarmos com a espiritualidade maior e aí fazermos as nossas orações, e é sempre um convite, não é, para que possamos evoluir cada vez mais. Nesse momento, eu peço que cada um tente se conectar, né, com a sua espiritualidade, tente se conectar com aquilo que há de melhor em seu coração. Hoje, pensando, né, nesse tema que nos provoca bastante, que me chamou bastante a atenção, né, que será ministrado pelo nosso amigo Marcos Faria, da Casa Chico Xavier, e o tema dessa nossa palestra hoje, desse nosso encontro, é no Oceano Seguro do Evangelho Redivivo. Então, é um tema que nos chama bastante a atenção, um tema que nos mexe profundamente. E pensando, né, nesse tema, pensando no que as palavras do nosso amigo podem trazer para nós enquanto ensinamento, me veio a lembrança, não é, do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, versículo 22 a 36, e tem uma conexão direta com esse tema que ele traz. E aí, não é, eu vou ler um pouco a partir do versículo 23, porque essa passagem do Evangelho de Mateus, não é, nos remete àquela travessia do Mar da Galileia, em que Jesus sobe ao monte para fazer as orações, né, para orar, e quando ele retorna para o oceano, né, o barco já havia se distanciado. Então, né, a título de exórdio será esse versículo aí, né, do Evangelho de Mateus, e que diz assim, né? Tendo despedido a multidão, subiu Jesus sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E aí, essa mensagem que trago do Evangelho, não é? Que é do versículo 23 ao 36, do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nos remete a essa temática que hoje será trazida aí pelo nosso palestrante, que também já nos provoca, de certa maneira, de modo metafórico, a pensar o oceano, não é, como essas tribulações, não é, pelas quais passamos ao longo da nossa vida, e o vento, as adversidades que o tempo todo nos provocam, não é? Mas ao mesmo tempo, ao demonstrar, não é, esse mar revolto, Jesus também nos convida a esse exercício da fé, não é? Se temos fé, então esse mar revolto se acalma. Não há mar mais seguro do que o mar da fé, do que o mar daquele que, a cada um experienciando, não é, Deus, ou experienciando a experiência de Deus, consegue trafegar no mar não mais revolto, mas no mar de calmaria. Daí eu peço, não é, ao meu amigo Tarcísio para que faça a prece inicial. Boa tarde a todos.
Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais uma tarde, palestra, onde agradecemos a presença do nosso amigo Marcos, sempre muito solícito, nos atende, e vai trazer um tema que a gente tem que estar prestando bastante atenção, porque é muito importante. Que a nossa fé, o nosso amigo falou, nosso irmão falou, aumente cada vez mais. E é nela que a gente tem que sustentar. E agradecer é pouco. Pedir sempre a gente pede. Agradecer é muito pouco. Vamos agradecer mais para a nossa fé aumente sempre. Cuidar dos nossos irmãos que estão necessitados. Precisam muito da luz. Que possamos levar até eles essa luz, essa paz. Porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim sim. Então, na calmaria do nosso coração, nós vamos acolher nossos irmãos Marcos Faria, da Casa Chico Xavier, para ministrar né, esse momento de conhecimento nosso com o tema No Oceano Seguro do Evangelho e de Bíblia. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, né? O pessoal que está nos vendo também aí nas redes sociais. Sempre eu peço que essas palavras, na verdade, ela possa mexer conosco, né? Que nos tire muitas vezes nessa situação que às vezes a gente está de acomodamento. Muitas vezes a gente está naquela vidazinha, né? Não tem onda no barco, a gente só está naquele serenzinho. E eu creio que essa palavra ela vem realmente ela vem para nos transformar, né? Para mudar a nossa visão, vamos assim dizer, né? Levar para um olhar de construção. E eu fico muito grato com um amigo aí que trouxe a palavra, que eu acho que você se desdobrou, foi lá, né? E aí trouxe essa ideia para a gente, tá, gente? Essa ideia, na verdade, ela vem de duas formas. Então, vem de uma discografia que eu recebi do meu irmão, que é bem interessante, e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente fez uma evolução, na realidade, para construir esse pensamento. E pegando essa linha que você falou tão bem, né? Talvez hoje seja muito mais misterioso o mar do que o espaço. O espaço a gente já tem sondas que já vasculhou aí uma multidão de quilômetros de anos-luz, né? Mas o oceano ainda a gente encontra profundidades que a gente ainda não consegue, então ainda tem muito. E trazendo isso, né, para a nossa realidade, muitas vezes o nosso espírito, o nosso coração revela essa profundidade, né? Tem um capítulo no Evangelho que diz assim, né, que antes que a gente formule um pensamento, Deus, né, ele já sabe o que é que vai sair da boca da gente. E muitas vezes a gente não sabe aquilo que muitas vezes a gente carrega. Né? Talvez se a gente fosse perguntar para qualquer pessoa que cruzou o nosso caminho, você é orgulhoso? Nossa resposta com certeza seria negativa. Não tem orgulho. Eu sou uma pessoa simples, eu sou orgulhoso. Isso é uma coisa normal nossa, né? Mas lá nesse âmago, né, lá nessa profundidade, quando vem essa tempestade muitas vezes, né, que faz com que aquela poeirinha que está lá no fundo suba, aí a gente começa a se encontrar com a gente mesmo. E a reforma moral, tanto que a gente fala, ela começa justamente com esse processo. À medida que a gente vai se conhecendo, as atitudes que a gente vai tendo, isso vai vindo para a nossa cabeça, para o nosso intelecto, e assim, quando a gente começa a reconhecer isso, a gente começa a se transformar. Essa parte que está escrita é justamente o prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se vocês pegarem lá depois em casa, né, fizeram uma estudadazinha, está lá. Tá? E ela começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vão iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E é interessante que, quando a gente vê essa parte que foi lida do Evangelho, né, Jesus estava ali, fez a pregação, né, com a multidão, e aí depois ele sai, como foi lido o texto, né, e ele vai
fazer as suas preces, fazer as suas orações. E aí, depois, o pessoal vai embora, e aí depois Jesus vem andando sobre as águas, né? E quando a gente começa a pensar nisso, né, você vê assim, como Jesus muitas vezes, ele sempre nos ensinou pelo testemunho, pelo comportamento. Porque ele poderia assim, ter o discernimento, não, o pessoal já está saindo, eu vou, não, mas ele aproveita essa situação, na realidade ele cria uma grande gama de oportunidades de ensinamento, né? Então, quando ele vem caminhando lá, em que Pedro e os demais olham, né, a primeira reação que ele tem assim, é um espírito que vem ali, é um fantasma que vem ali. E aí, meio que revolto, né? E quando a gente traz para isso, muitas vezes, é aquilo que acontece no nosso cotidiano. A gente tem essa fé, a gente conhece esse evangelho, né? A gente divide esse evangelho entre nós, mas muitas vezes, nessas tribulações que a gente passa, nesse terreno que a gente passa, a nossa fé muitas vezes ela está meio variante, né? Às vezes, os discípulos conheciam Jesus de uma forma tão profunda, né, que assim até estranho que ele não reconhecesse de imediato que ali era Jesus, né? E muitas vezes o nosso dia está assim. A gente faz as nossas preces, a gente tem todo esse amparo que a gente recebe, né, como diz aqui o texto, e muitas vezes a gente está ali, muitas vezes, né, muito triste, cabe baixo, né? A gente está num processo muitas vezes assim, da nossa vida de insatisfação alguma coisa, né? Então, assim, o que a gente precisa muitas vezes é mudar esse pensamento e ter essa gratidão acerca daquilo que nos acontece. Porque Jesus, esse evangelho, na verdade, ele é sempre o nosso foco. E quando a gente coloca, a gente direciona esse olhar, na verdade, a gente tem a certeza que a gente vai ter problema, né? A gente vive num mundo de provas e expiações, mas a gente vai ter esse amparo, né? Quando ele diz aqui, né? São as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Quando Kardec faz aquela pergunta lá no livro do Espírito, se a gente, a respeito da espiritualidade, e a resposta existe uma inúmera, estão rodeados de uma inúmera quantidade de espíritos. Imagina quando a gente tem esse evangelho como modelo e guia para a gente. Essa boa nova, né? Porque essa boa nova ela não só vai estar passando pelo evangelho, mas por toda a codificação, por todos os livros que a gente sabe que são livros bons, né? De Chico e tantos outros autores que a gente tem. Então imagina se a gente consegue ficar, né, alinhado com esse pensamento, com esse Cristo. O que é que tem, o que é que esse universo, o que é que a espiritualidade coloca ao nosso redor. Mas que para isso aconteça, a gente precisa ter a sensibilidade. Quando ele fala aqui nesse final, né, abrir os olhos aos cegos, é justamente isso. Isso acontece mais com o homem, né? O homem tem uma visão mais, às vezes mais central, né? Mas quem é casado aqui vai entender. Quantas vezes a gente, como homem, né? A gente está procurando alguma coisa ali no guarda-roupa, alguma coisa, né? E a gente não vê. Aí a gente pede a esposa, né? Fulana, tu viu tal coisa, ela sai de um sítio, chega lá para pegar aquele objeto que estava lá na nossa frente. Está aqui. Como é que eu não vi? Porque muitas vezes é essa situação. Às vezes a gente lê, a gente relê, a gente troca uma ideia, a gente conversa, mas muitas vezes aquilo que a gente mais necessita está ali, pulsando na nossa frente, né? Passando na nossa frente, e a gente não consegue enxergar. Talvez pelo fato que às vezes a gente espera que isso venha de uma forma muito mirabolante, né? Que realmente às vezes a gente possa ter um espírito, né, que se materialize e que traga aquela resposta para a gente, aquilo que a gente necessita. Dificilmente talvez aconteça isso. É mais provável que vai vir sair justamente de onde você menos espera. É alguém que talvez fora do seu círculo, né? Alguém da casa que, por exemplo, está aqui e nem está sabendo o que você fala, está passando, você de repente vem com a palavra, vem com o ensinamento, quando você percebe, era justamente aquele que está passando. E por que isso? Porque cada um de nós, na realidade, a gente é esse instrumento, né, de falar desse evangelho. Quando a gente começa a compreender que, por exemplo, vocês, por exemplo, estão aqui, né, aqui vieram para cá, estão assistindo,
e outras, seja na rede social, ou palestra que você assiste aqui em outro canto, essa sementezinha, ela está sendo o quê? Depositada na sua mão, no seu coração. E a partir do momento que isso chega para nós, que está ali, a gente também passa a ter essa responsabilidade. Porque dentro desse mover, na realidade, a própria espiritualidade vai começar a colocar as pessoas que cruzam o teu caminho para receber essa palavra. Quando o Evangelho diz assim, de graça receber, de graça dai, é justamente isso. E essa outra que chegou, né, é justamente a parte que é da psicografia, né? E ele diz assim: o barco seguro da minha existência navega no oceano do Evangelho de Cristo, movido pelos ventos dos Espíritos de luz, que me conduzem no caminho do bem. Né? E aí essa frase, esse navegar, na realidade, é a nossa construção do nosso dia a dia. Algum navio vai sair daqui do Porto do Recife com destino ao Japão. Ele sabe o percurso, ele sabe a orientação, mas não sabe como vai ser essa viagem. E assim é a nossa vida. Então a gente vem para cá, a gente reencarna, né? E aí a gente vai avançando, a gente vai passando pelo tempo, e tudo isso que a gente decide, tudo isso que a gente faz parte, está justamente transformando quem nós somos. Temos a oportunidade de sanar aquele que muitas vezes a gente trouxe mal em outra existência, ou às vezes até nessa mesma, mas sempre nessa construção do quê? Do bem. Plantando novas sementes para que daqui por diante a gente possa ter outras colheitas. Né? E pelos ventos dos Espíritos de luz. A prece, né? ela é o caminho, na realidade, ou eu diria que é justamente a prece que faz mover dessa espiritualidade, que faz o mover da mão de Deus, de Jesus sobre a nossa vida. E quando a gente pensa nisso, muitas vezes, e o que eu estou dizendo a vocês, às vezes eu gosto de falar de vivência minha, né? Muitas vezes a gente se encontra numa posição em que a nossa intimidade com essa espiritualidade com Deus não é um diálogo, é um monólogo, onde a gente só fala, a gente só agradece, muitas vezes a gente só pede, mas a gente não para e a gente não traz o silêncio necessário para que a espiritualidade também possa nos falar. Tratar conosco, tratar do nosso coração. Porque quando a gente passa por essa situação, aí realmente as escamas dos nossos olhos vão cair. Né? Os tampões, muitas vezes, que a gente tem no ouvido também vão ser destampados. E isso é uma lição que a gente tira do dia a dia. Outra coisa que comumente acontece com vocês também, né? Às vezes a gente está conversando com pessoas ali, seja no trabalho, seja em qualquer outra ocasião que a gente tenha, e às vezes você está falando, mas a pessoa não está te ouvindo, a gente até acha, mas não está. Porque na mente dela, ela está tão acelerada nesse processo, que você está trazendo uma notícia, você está trazendo uma fala, mas a pessoa já está pensando no que ela vai colocar em cima daquilo ali. Né? Ela já está pensando em dar uma resposta, né? Se for algum problema pessoal, muitas vezes a pessoa já está pensando em se defender. Né? Então, não traz a calmaria necessária, né? Que é justamente quando Jesus vai lá para o monte, assim, né? Saiu daquela boa algazarra que tinha muita gente, mas assim, eu preciso do meu tempozinho, eu vou subir e eu vou lá. E é isso muitas vezes que a gente precisa fazer. Às vezes a gente, nessa rotina hoje que a gente tem, de trabalho e corre tempo todo, a gente precisa desse monte. A gente tem a necessidade de tirar esse 5, 10 minutos e dizer assim, agora é o meu encontro com o divino, é o meu encontro com Deus nessa realidade. E aí eu vou abrir o meu coração, eu vou abrir a minha essência diante disso aí, vou me colocar diante disso aí, e agora eu vou silenciar, eu vou ouvir o que é que vai chegar através da espiritualidade. Né? Começando pelo nosso anjo da guarda, o Espírito Protetor. Ele muitas vezes está ali, recebendo informações e trazendo, mas a gente não escuta. E aí, continuando o Evangelho, ele diz assim: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido.
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, né? Por isso que a gente diz que é um evangelho redimido, porque essa essência, na realidade, ela já está lá atrás. E aí o Espiritismo vem, né, com Kardec, e traz um entendimento que realmente era para se ter a respeito dessas coisas, né? Ao longo da história, ao longo dessa caminhada, vamos dizer assim, nunca a gente perdeu esse fio de contato, porque toda a deturpação que houve na realidade, em relação à Bíblia ou outro livro de estudo, é uma coisa que foi o homem que colocou ali. O homem leu, interpretou de forma diferente, algumas vezes por uma simples ignorância mesmo, por não entender, e outras vezes por questões, interesses pessoais. E hoje, quando a gente olha também, não é muito diferente de hoje, não. Então, hoje a gente se depara com algumas religiões, com alguns pensamentos que ainda está nesse movimento. Então, usa o Evangelho, usa tantas outras coisas para tirar uma vantagem sobre aquilo ali. E quando ele fala aqui também, né, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E aí, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, do orgulho, talvez seria a pedra mais complexa da gente retirar da gente mesmo. Porque muitas vezes a gente quer esse aplauso, né? Muitas vezes a gente quer esse reconhecimento. Não que seja uma coisa ruim, mas que a gente tenha a sensibilidade de entender que tudo aquilo que nós construímos com a nossa mão, nós devemos a quem? A espiritualidade e a Deus. Né? Tem uma passagem no Evangelho que diz assim, né, que por meio da mão de Paulo, Cristo operava maravilhas. Então, quando a gente se coloca nesse caminho, né, com essa ótica, com esse entendimento que somos instrumentos dessa verdade, nós somos esses discípulos, vamos assim dizer, encarregados hoje de levar essa palavra, de falar desse evangelho, de falar do espiritismo, né? Quando a gente se coloca nessa posição, isso vai sendo tratado dentro da gente. Isso vai transformando a nossa vida. Porque esse evangelho redimido, quando a gente começa a ruminá-lo, né? O ruminar é um processo que geralmente o gado tem, né? Ele mastiga, desce para o estômago, daqui a pouco volta de novo, ele volta a mastigar. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ler, a gente precisa estudar esse evangelho, a gente precisa compreender e a gente precisa pôr em prática. Se no trabalho secular que a gente tem, independente da função que a gente possa ter, a gente estudou para aquilo ali, para que no momento necessário a gente aplique o nosso conhecimento, por que a gente tendo esse arcabouço todo, né, dessa literatura espírita, que eu me alimento, e que eu vou ali e estudo, e no momento em que é preciso, muitas vezes eu não aplico isso aí. Por quê? É uma reação em cadeia. Às vezes, só ler não vai ficar. Eu preciso ler e entender e se compreender. É justamente o tempo que eu vou gastar olhando aquilo ali. Às vezes eu li uma frasezinha e eu não entendi direito. Né? Como é que eu faço? Eu vou reler. Eu não entendi uma palavra, um significado, para um pouquinho ali, vai lá no dicionário e vê. Sem pressa. Por que é isso? Esse grande evangelho que a gente tem é o melhor banquete que a espiritualidade que o Cristo coloca diante de nós. E se a gente, como humano, né, meramente humano, a gente vai em uma grande confraternização e a gente tem um excelente buffet, e a gente se compraz com aquilo ali, a gente não tem pressa, porque a gente está tendo uma confraternização ali, imagina com esse evangelho que a gente não deve fazer. Imagina se a gente pega esse evangelho, se a gente pega todo o livro da codificação, todo aquele amparo que a gente tem, e a gente coloca a nossa disposição nesse dia a dia. O que é que a gente não vai ganhar com isso? No que a gente vai ser transformado? Porque a grande missão é essa. A grande missão nossa é esse processo de mudança que a gente começa a ter quando a gente começa a se confrontar com esse evangelho. Porque justamente naquele momento que eu disse a vocês, naqueles 5 ou 10 minutos
que vai soltar uma palavra, e aí essa palavra vai dizer assim, ela vai te lembrar de algo que a gente fez que não foi muito legal. E aí vai trazer o ensinamento que a gente precisa mudar muitas vezes essa postura. E aí a gente começa a galgar cada vez mais um degrauzinho a mais. E aí, na parte lá da psicografia, diz assim, né? O Evangelho de Cristo é o farol que ilumina e conduz todos que estão os que estão perdidos no mar, revolto do engano, do egoísmo, da raiva e das vaidades humanas. E aí, esse texto também vem trazendo para nós justamente aquilo que a gente mais, muitas vezes a gente tem na gente, né? O farol que ilumina e conduz. Provavelmente alguém já viu algum filme, né? Já viu alguma coisa assim. Você vê que independente de como esteja a tempestade, o farol está lá fixo. E a construção do farol é muito interessante, né? Porque é uma grande torre, né? com uma fortaleza muito grande, e passa o tempo e o mar castiga com as ondas ali, né? Dando solavancos, pancada naquela estrutura, e ela permanece o quê? E sempre com a sua visão de variar, né? De mostrar que ali é o ponto da terra. E a partir dali, se o navio muitas vezes ele entrar, ele vai encalhar, ele vai até ir a pique, né? Ele vai afundar. E esse farol também, muitas vezes, somos nós. Porque a luz que reflete hoje você, o Evangelho nos diz que todo homem ele tem uma centelha divina, né? E o que alimenta no modo tradicional o fogo é o oxigênio. E o que alimenta essa centelha que você carrega dentro de você é justamente o que? É esse amor e esse conhecimento. E cada vez mais, né? Cada vez mais que você toma isso como ensinamento, essa chama ela vai aumentando. Não à toa que muitas vezes a gente se depara com situações que a gente ouve falar, mas rapaz, fulano ou Beltrano, quando chega aqui no ambiente, as coisas mudam, né? Ou a pessoa que você tem em mente assim, rapaz, quando eu converso com aquela pessoa ali, me dá uma paz, me dá uma tranquilidade, né? Por que será? Se nada é por acaso, né? Porque justamente essa pessoa está tendo o quê? Refletindo essa luz do Cristo. E todo esse trabalho, na realidade, ele não começa no outro, ele começa em nós. A construção, ela vai sempre se dar do interno para o externo. Por isso que Sócrates traz, né, lá numa das suas falas, ele diz, né, que a gente deve conhecer a gente mesmo. O sábio deve conhecer ele mesmo. E, diante desse processo, esse evangelho é o nosso espelho. É esse evangelho que reflete realmente quem a gente é. Porque, por exemplo, hoje eu estou de passagem por aqui, né? Conheço alguns rostos que estão por aqui, né? Mas é na intimidade que a gente conhece. E mais na frente tem outro versículo que diz assim, né, que a intimidade do Senhor, a intimidade dessa espiritualidade é para aqueles que têm prazer em estar ali, que buscam estar ali. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cantos dos anjos lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da líria, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo, né, do Espírito da Verdade. Quando eu vejo essa passagem aqui, né, me veio à mente justamente uma orquestra sinfônica, né? Você para ouvir, é uma perfeição. Uma gama invariável de instrumentos que tem ali, né? Cada um diferente do outro, mas quando você escuta, está dentro tudo de uma nota. Tudo dentro de uma altura. Tudo se encaixa. Mas para chegar nessa perfeição, é preciso o quê? Treino. Né? É preciso o quê? Renúncia do músico.
Do contrário, não seria para nós também que não fosse o mesmo sentido. Esse evangelho que chega para nós, ele precisa do nosso comprometimento. Precisa da nossa, que seja esse casamento. Porque ele vai trazer para a gente a renúncia. É a renúncia, muitas vezes, de nós mesmos, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, muitas vezes que não são legais, e que a gente precisa deixar lá atrás. E a gente precisa adquirir novos hábitos, novos costumes. E esse processo, muitas vezes, é danoso. Danoso porque fere, muitas vezes, aquilo que muitas vezes, a gente tem de pior, né, na nossa natureza. Porque a gente é imperfeito. Todos nós carregamos isso. E para que isso realmente seja libertador, eu preciso soltar. Um dia desse eu estava vendo uma matéria, eu achei uma imagem, eu achei bem interessante. Uma anaconda, uma bem grande, acho que 2 metros, e ela se enroscou numa lâmina de terra, e cada vez mais que ela se feria, mais ela abraçava com força. Não podia soltar aquilo ali, né? Até falecer. E muitas vezes a nossa vida é isso. Às vezes a gente está tão agarrado a determinadas coisas do passado que a gente tem medo, muitas vezes, ou a gente tem resistência de soltar e dar um passo à frente. Muitas vezes a gente está naquele conceito, né? O que é que minha família vai pensar? O que é que fulano vai pensar? O que outra pessoa vai pensar? Se agora, por exemplo, me tornar um espírita, né? Ou outra religião que queira. Mas para a gente deixar esse estágio, eu preciso deixar essas coisas lá atrás. Eu preciso deixar o meu homem natural, né, que traz essas características lá atrás. Eu preciso elevar o meu padrão de pensamento. Eu preciso mudar o meu pensamento. O meu pensamento vai mudar a minha conduta. Essa mudança todinha faz com que cada vez eu me ilumine. E cada vez que eu me ilumino como ser humano, como pessoa, eu começo a transformar aquilo que está ao nosso redor. Aquele contexto na qual nos encontramos. E aí continua o texto assim: suas letras e ensinamentos destilam as impurezas das imperfeições do homem, possibilitando que sua essência fique mais pura a cada existência, para que mergulhe nas profundezas de suas verdades cristalinas. Quer dizer, esse evangelho, quando a gente se debruça sobre ele, vai justamente o quê? Tirar nossas imperfeições, né? Porque esse processo de destilação é isso, né? Se você pegar uma bebida, um whisky ou uma cachaça e ela passou por um grande processo de destilação, ela vai ficando cada vez o quê? Melhor. Porque dela vão se extraindo o chumbo, os metais pesados, vai se extraindo a água. E em nós, o processo é o mesmo, mas as outras coisas são diferentes que vão sendo tiradas. O que vai ser tirado de nós é justamente isso. Às vezes, transformando no dia a dia o que você é. Às vezes eu sou uma pessoa que eu me irrito com facilidade, né? Alguém me diz uma coisa, eu vou lá e digo 2. Não levo desacordo para casa, né? O certo é certo. Olha, eu faço tudo, eu amo, eu gosto, mas não fiz meu carro, né? Muitas vezes a gente é assim. E esse destilar dessa palavra é justamente isso. Quando a gente se permite. E aí eu vou mudando. E isso é possível. E no seu dia a dia você vai se deparar com situações que a pessoa assim, rapaz, não está mudado. Né? Fulano era a pessoa que estourava com fundo, agora está um pouquinho mais calmo. Porque essa é a ideia. Mas esse destilar é um processo que todos nós precisamos passar. Não há mudança sem processo. Não há nossa mudança, não conseguimos evoluir se a gente não passar por esse processo. Né? E o melhor, quando ele diz aqui, né? E fica pura a cada existência, por isso que nós reencarnamos. Essa talvez seja o grande presente de Deus para nós, essa possibilidade da reencarnação, para que cada vez mais a gente venha de uma forma amena, né? De uma forma mais bondosa, amorosa, né? E que a gente não caia no erro, muitas vezes, que nós espíritas temos, né? Que assim, eu tenho muitas existências, eu vou ter muito tempo para me corrigir, então nessa vida aqui eu vou fazer qualquer coisa. Eu levo a minha vida assim, minha vida está calma, né?
eu não tenho isso, eu não passo por aquilo outro, vou silenciar. Mas o que a gente realmente tem que fazer é sempre aproveitar essa oportunidade. Essa oportunidade está sempre evoluindo. E aí aqui ele diz assim, né, mergulha nas profundezas das suas verdades cristalinas. E cada vez mais que a gente dá esse mergulho no Espiritismo, cada vez que eu me aprofundo, né, no conhecimento, eu só vou extrair coisas boas. Eu só vou extrair desse conhecimento coisas que vão me moldar. E é interessante porque a grande importância disso tudo é que é um processo paralelo. À medida que você vai se transformando, à medida que eu vou me transformando, os outros também vão se transformando. Porque a gente vai se tornando uma referência, vamos dizer assim. Às vezes a gente acha que não é observado, às vezes acha que a gente não é olhado. Ninguém me conhece, eu vou de casa para o trabalho, eu venho para cá. Lerdo engano. Muitas vezes a gente está sendo observado. Muitas vezes a gente pode ser até um modelo positivo para alguém. Tá? Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, a gente não acha que sabe. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto a vós. Amai-os também uns aos outros, e dizei no fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus, no reino dos céus, né? Do Espírito da verdade, né? Amai-vos. Não é à toa que o livro dos Espíritos diz assim, que amai-vos e instruí-vos. Ele traz duas situações aí. E talvez hoje a gente esteja vivenciando um momento que seja mais difícil exercer essa prática do amor. Porque amar é um exercício, né? Amar é uma prática que a gente tem que ter desde amanhã, quando a gente abre os olhos, até o final do dia, quando a gente vai tirar o nosso repouso. E muitas vezes, nas nossas preces, nas nossas orações, a gente pede para ser usado, a gente pede para ser mais amoroso, né? A gente pede para ser mais paciente, porque a gente quer evoluir, né? Mas a gente se esquece que quando a gente pede, né, o que vai fazer com que isso aconteça são os problemas que batem na nossa vida, né? E não é à toa, né? Já aconteceu comigo uma vez, né? Eu pedindo tal, e a gente pede à noite, e logo de manhã, quando você chega lá, por exemplo, no seu trabalho, onde você está passando, é justamente a grande oportunidade que você vai ter de mostrar esse amor. É quando alguém vem lá e te trata mal, né? Muitas vezes vai te caluniar, vai te prejudicar, e a gente precisa exercer esse amor. Porque amar, né, assim como tem aqui, é fácil a gente amar a gente, né? Porque a gente tem um mundo da mesma fé, várias situações que a gente concorda, tanto prazeroso. Mas amar aquele que nos fere, aí é o grande exercício. Aí talvez seja a grande cartada da espiritualidade para nós. Porque eu posso até fingir o amor, né? Eu posso até fingir para alguém do convívio, né? Talvez eu não me identifique muito com alguém, e eu tratar essa pessoa com respeito, que eu sei isso, aquilo ou outro. Mas na hora em que a gente leva a pedrada, a nossa carne, o nosso interior, ela se manifesta. Porque a gente é reativo. Né? A gente é reativo. E se eu não tenho esse amor, se a gente não traz esse amor, muitas vezes, a gente vai reproduzir isso aí. Não é à toa que muitas vezes a gente vê isso um exemplo do nosso dia a dia, né? Irmão, seja de qualquer fé, né? Agora eu já tomei enferrujado, mas eu gostava de jogar muito futebol, né? E aí eu fazia parte de outra religião, e aí uma vez a gente estava lá, e o irmão chegou lá e deu uma pancada no outro, né? Se levantou, queria participar da briga, um olhou assim, olha, eu sou cristão na igreja, aqui eu sou homem, viu? E muitas vezes a gente está nessa posição. Muitas vezes a gente tem espírito aqui, mas lá fora a gente não faz aquilo que o Espiritismo nos cobra, né? Porque é aí a grande chave.
Quando a gente começa a conseguir reproduzir aquilo que a gente está recebendo aqui no mundo lá fora, aí a gente começa a clarear a nossa visão e a nossa ideia e estamos começando a caminhar nesse caminho mais seguro. O Evangelho do Cristo é a luz que resplandece no término do final da noite escura e nos revela as belezas escondidas por trás das densas nuvens negras que rodeiam o coração embrutecido. Independente que aqui da tempestade que esteja, o céu ele não deixou de ser estrelado. Lá na parte de cima vai estar. Um avião que consegue subir daí bem acima das nuvens, muitas vezes carregadas em chuva, é outra visão que se tem. E a gente precisa disso. A gente precisa crescer. A gente precisa sair dessa atmosfera, na realidade, e passar para algo mais sublime. Porque a gente precisa compreender que eu e você não é exatamente isso. A gente pode até receber denominadores, né? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo outro, mas na realidade, na intimidade, não diz quem você é. Eu posso ter tido uma vida errada, ter feito tantas coisas até ontem. Se hoje eu me decidir mudar, eu vou mudar. E lá na frente, as pessoas talvez possam até observar essa mudança, mas o teu passado muitas vezes está lá. E alguém vai chegar e vai dizer assim, pai, eu conheço fulano, então não era assim, agora está santo. Está querendo ter santo agora, né? A propósito, não faz isso, né? Eu mesmo já disse isso, por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Fulano já aprontou tudo na vida, né? Já fez isso aqui, agora encontrou uma religião, agora virou santo. Agora virou santo. Que bom. Que bom. Porque isso é a grande prova que a gente pode mudar. E que a gente deve mudar. Porque, do contrário, quando a gente para e a gente olha esse evangelho, seria de Paulo. Perseguidor do cristão, assassino, de repente tem um encontro real com Cristo, e quem se torna Paulo? E qual o papel de Paulo, inclusive dentro do Espiritismo? Né? Eu diria que é o, vamos dizer assim, o percursor, né? E a mudança que Paulo teve, de arrogante a prepotente, a simples e humilde. São Francisco de Assis, né? Até uma certa idade, só festa, curtição, e de repente tem um encontro de quem foi Francisco de Assis. E assim sucessivamente. E quando eu digo isso, gente, eu trago essa ideia para que a gente desconstrua um pensamento que possa dizer assim, isso foi com Paulo, que era apóstolo, isso foi com Francisco de Assis, que era um espírito. Não, gente, a nossa rota, o nosso corpo final é chegar nesse estágio. Quando o Evangelho nos diz que nenhuma ovelha se perderá, na realidade, é justamente isso. Todos nós, um dia, chegaremos a esse estágio maior. Mas, para isso, eu preciso pagar o preço devido. O preço da renúncia. O preço de querer e desejar. Se eu não tenho essas duas ferramentas, a coisa fica muito difícil. Poucos, no entanto, conhecem a fundo, e menos ainda são os que compreendem e os que sabem deduzir as consequências, né? Aqui é a parte do Evangelho, né? Por quê? Eu fiquei pensando assim, por que isso, né? Porque muitas vezes a gente está no caminho em que a gente procura esse Evangelho só para aquilo que nos agrada. Às vezes a gente abre lá, vê uma passagem muito bonita, mas eu só observo os pontos que estão concordando com aquilo que eu penso. Quando vem aquela partezinha, muitas vezes lá, que puxa a nossa orelha, a gente nem toca, né? A gente coloca ela ali no cantinho, deixa embaixo do tapete, isso aqui não é para mim. Né? Já se depararam com isso, né? Às vezes a gente tem assim, pega um texto, mas a gente só pensa nas coisas boas, né? Que a gente vai prosperar, que a gente vai ser isso, aquilo, tal. Mas tudo isso é uma sequência de quê? Que precisa da nossa transformação. A razão está, por muitos, na dificuldade que apresenta
o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível, o Espírito da Verdade. Porque muitas vezes a gente não compreende aquilo ali. Porque se no mundo secular, você que vai estudar, passar por um colégio, por uma faculdade, uma graduação, necessita de você o quê? Noites de estudo, muitas vezes noites de sono, sacrifício. Também não seria diferente de a gente estudar o Evangelho, que requer de nós justamente isso. Que a gente se debruce, né? E é esse debruçar sobre essa leitura e que seja uma coisa prazerosa, traga prazer. Tem um salmo que diz assim, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, na realidade. Então, quando a gente tem essa oportunidade, é que essa alegria vai ser saltitante dentro da gente, e não uma obrigação, não um desencargo de consciência. Que a gente não possa estar no movimento e dizer assim, eita, passei a semana toda, não estou falando de vocês não, tá, gente? Estou falando de mim. Eu passei a semana toda sem pegar um livro, sem ler nada, e aí eu chego lá no domingo, 10 horas da noite, aí eu vou abrir e aí eu vou tentar compreender alguma coisa, vou ler alguma coisa. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever. Como leem as preces sem entender, isto é, sem prover. É isso que eu acabei de falar. Né? Esse desencargo de consciência é justamente isso. Né? Quando o Evangelho diz, né, que a lei está na nossa consciência, está no nosso entendimento, é isso. Então lá no finalzinho aí começa a bater, né? Muitas vezes é o nosso anjo protetor. Não vai ler nada, não vai estudar nada hoje, né? Puxando a nossa orelha. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Aqui a gente tem, né, o fechamento, vamos dizer assim, o porquê do Espiritismo. O Espiritismo vem, a doutrina vem justamente, né, para descobrir aquilo que foi descoberto lá atrás. Né? Pô-lo ao alcance de todos. Tem uma passagem bíblica também diz, né, que essa palavra e esse evangelho, ele não está num lugar tão alto que você não possa atingir e nem profundo também que você não possa pegar. Então está ao nosso alcance. Independente que a gente saiba ler, independente da nossa cor, né? Independente da religião que a gente tenha, da filosofia que a gente tenha, essa palavra está aí. Muitas vezes de uma forma tão eloquente, mas também de uma forma muito clara e simples, para que ninguém, na realidade, fique acesso sem esse evangelho e sem essa palavra. Né? Por isso que o evangelho vem e traz esse amparo para todos. Se a minha intelectualidade só consegue chegar a ver, vai ter para ver. E assim sucessivamente. O Evangelho do Cristo é o remédio que cura as dores e restaura a saúde, devolvendo ao ser o essencial equilíbrio, devolvendo ao ser o equilíbrio de sua razão. Porque é isso, né? Às vezes, o mundo lá fora, ele quer a solução do problema, ele quer a paz, né? E, na realidade, o Evangelho ele vem para nos comportar, nos transformar e nos trazer equilíbrio. E dentro desse equilíbrio significa, eu vou estar nesse mar revolto, mas eu vou ter equilíbrio, porque eu tenho o quê? Essa segurança da espiritualidade de Jesus sempre o quê? Ao meu lado. Porque é necessário que a gente passe por isso, né? Lerdo engano, a gente achar que, a partir do momento que entre, por exemplo, na doutrina do Espírito, comece a meditar nisso tudo, né, que a nossa vida vai se tornar uma calmaria. E eu vou dizer, não vai. Talvez até pior por um momento. Porque aqueles que muitas vezes, nossos adversários, né, espirituais, quando começam a enxergar que você está com essa sede de mudança, pode ter certeza que a briga vai ser intensa. Mas chega um momento em que eles recuam, né? O Evangelho do Cristo é a fragrância da mirra que
invade e penetra as narinas, transportando ao encontro dos mais belos amigos espirituais, que derramam sobre vós o amor e a misericórdia divina. E essa plantinha aí, branquinha, né, que na época de Jesus era uma moeda de ouro, né? Tirado o perfume, era caríssimo na realidade. Que é justamente naquela passagem que, se não me engano, é Marta, né? Que vai lá e lava os pés de Jesus com mirra, né? Então, derrama sobre vós esse amor e essa misericórdia. O que seria de nós se não fosse essa misericórdia divina? O que seria de nós se não fosse essa grande chance, como a gente tem falado, da questão da gente reencarnar, da gente aprender e da gente mudar? Se não fosse essa lei, né, lei de amor, tantas outras leis que nos sustenta, né, e a gente tropeça, a gente sai da linha, e aí a espiritualidade com muito amor vem, muitas vezes nos puxa, nos coloca no tronco, depois daqui a pouco a gente vai para o outro lado, e aí, só que a gente está daqui a pouco caminhando, daqui a pouco a gente está num caminho, né? O Evangelho do Cristo seja a bússola que vos orienta, o leme que vos conduz na rota correta, a mola que vos impulsiona para o alto rumo da reforma íntima que nos aproxima do Pai eterno. Né? Independente da tempestade, se o céu está estrelado, você possa se guiar pelas estrelas ou não, a bússola vai te apontar o caminho. Né? O leme que te coloca, né, na reta correta. Se a gente parar para observar, o leme talvez seja a estrutura menor do navio, mas é quem dá a direção. E na nossa vida, talvez o leme seja a nossa língua que nos dirige. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente textualiza na realidade, é que vai trazer muitas vezes o caminho que você está andando. Porque, voltando um pouquinho lá, quando a doutrina diz que a gente precisa amar e nos destruir, na realidade, é que a gente também precisa ter esse cuidado. Né? A letra, ela por si só, ela mata. Então eu preciso desse amor como base. Porque até para eu chegar para outra pessoa, conversar com outra pessoa, falar desse evangelho, eu preciso ter esse amor. Eu posso ter uma gama de conhecimento, mas se a palavra que sai da minha boca, ela não vai te trazer, de certa forma, esse conforto, né? Esse conforto no sentido de você não ser invadido pelo outro, né? De uma forma, muitas vezes, muito rude, muito grosseira, é que vai fazer a mudança. Porque muitas vezes as pessoas que vão estar perto de você, ela não vai querer ouvir nada, mas ela vai querer a sua atenção. E muitas vezes vai ser um abraço que você vai dar nessa pessoa que está ali cruzando o seu caminho, que vai mudar a vida dessa pessoa. Porque é isso. Jesus não deixou nada escrito, né? Mas ele deixou, talvez, por o seu pensamento, ele deixou o comportamento. E aí, cabe a nós andar em conformidade com aquilo que a gente fala. Porque, gente, quando a gente erra, o mundo todo vê. Talvez a gente seja a última pessoa a enxergar na realidade que a gente errou. Né? Mas o universo, as pessoas que estão ali vão acontecer. E que a gente tenha, e que a gente traga essa mesma humildade e essa simplicidade para que a gente possa entender que é uma construção eterna, tijolo por tijolo. E eu preciso, dentro desse processo, dos outros. Ninguém é uma ilha, né? A lei de sociedade. Então a gente precisa aprender um com o outro. A gente precisa se elevar um com o outro. A gente precisa se iluminar um com o outro. A gente precisa entender que esse grande tesouro que é o Evangelho, essa riqueza toda que é depositada nas nossas mãos, na realidade, ela não ficou para que a gente deixasse ela estagnada. A gente ganhou esse grande presente para que a gente também possa dar. Aqueles que têm a oportunidade, muitas vezes, né, de estar aí na campanha, ou campanha do Pilo, ou na rua, tal, vai entender do que eu estou falando. Quando você dá de você ao outro, né, e você acha que você está ajudando o outro, na realidade,
a gente está ajudando a nós mesmos. Tranquilo? Papai do Céu vos abençoe e esse Evangelho ilumine cada um de vocês, todo instante das vossas vidas. Então, agradecemos ao nosso irmão Marcos, né, por essas palavras que ele traz na tarde do domingo, que nos leva a refletir bastante, né, sobre como está o nosso coração em meio a esses mares revoltos da vida, né? Para que cada um de nós possamos aprender e estarmos sempre conectados com Deus, para que possamos, ao longo, né, desse oceano revolto, termos o leme, como disse o nosso irmão Marcos, que é a nossa língua, né, capaz de nos impulsionar para a fonte da vida, não é, que de fato da nossa evolução ao encontro de Deus, não é? Então, farei alguns avisos, não é? E o primeiro aviso nosso antes da prece final é que vocês permaneçam sentados, não é? Após a prece final, quem for tomar o passe, e aí serão convidados, não é, para o passe. E também nós temos toda quarta-feira aquele momento, não é, de vibrações, e aí quem quiser colocar o nome, não é, de um amigo, de um parente no livro das vibrações, procura o nosso irmão Tarcísio, e aí deixa lá o teu nome, não é, para que esse momento, toda quarta-feira que ocorre, e que também possamos, né, todos que estão em casa, nesse dia de quarta-feira, nos conectarmos com esse momento de oração, com esse momento de vibração, para que cada vez mais torne-se forte, né, esse momento. Um outro aviso é de que nós temos aqui quinzenal, né, todo domingo, estudo. Inclusive hoje temos o estudo, né, a partir das 18 horas, e aí esse encontro ele acontece quinzenalmente, né? Todo domingo, quinzenal, às 18 horas. E um outro aviso seria as doações, não é? E aí nós tivemos um bazar, que graças a Deus teve bastante doação, foi muito bom, né? Conseguimos atender bastante aqui a nossa comunidade, mas estamos sempre abertos a receber essas doações, e aí nós temos, não é, já bastante roupa masculina, mas faltando muita roupa feminina, não é? Até porque o projeto é Aninhando Mães, e por incrível que pareça, há mais roupa masculina, a roupa feminina. Então é bem interessante aí que todos vocês façam as suas doações, e aquilo que está em casa apenas ocupando espaço, não é, como um entulho, pode ser para alguém um tesouro, pode ser para alguém um diamante. Então vamos aí mexer um pouco nos nossos guarda-roupas, nas nossas dispensas, não é? E trazer essas doações. Então, dito isso, eu vou chamar o nosso irmão José Souza para fazer a oração. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos aqui mais uma vez e tivemos essa nossa reunião onde nos encontramos um pouco com os teus ensinamentos e pedimos encarecidamente, pedimos com humildade que possamos colocar esses ensinamentos em nosso coração e que possamos, com esses ensinamentos, poder ter nosso dia a dia uma condição de melhorar tanto o nosso íntimo, como também poder auxiliar os outros irmãos, as outras pessoas, o próximo que estivermos próximo a nós, para que exatamente façamos aquilo que ele pediu, que possamos saber o exercício do amor, que é isso que ele vem ensinando, é isso que ele deixou para nós, e que possamos também ter uma volta para casa boa, né?
e que possamos ter alegria em nossos corações e que essa alegria possa se estender para nossos parentes, para nossos amigos e para quem tiver em condições de receber e necessitar dessa alegria. Que a paz do Senhor Jesus se estenda por todos, principalmente por aqueles que estão pensando em guerra e fazendo guerra. Que assim seja. Então, agradecemos a participação de todos, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, permaneçam sentados para receber os passos e todos vamos para casa em paz, como disse nosso irmão José Souza.